Boa noite, amigos. Noite fria, mas estamos aqui trabalhando, enfrentando esse friozinho do inverno, né? Que já é quase a estação do inverno. E hoje, como sempre, vou levar até vocês a minha mensagem. A mensagem de hoje fala sobre as 3 árvores, né? Esta história não me contaram ontem. Me disseram que no alto de uma montanha haviam 3 árvores. Elas eram bonitas, frondosas, e enquanto o tempo passava, as 3 árvores conversavam sobre o que elas queriam ser quando alguém viesse lhes abater. A primeira dizia: quando eu sair daqui, eu não vou sentir, porque ainda quero servir pessoas muito importantes. E vejam que interessante, ela queria servir pessoas importantes, assim como o rei. E a segunda tinha também sua intenção. Queria ser uma embarcação para transportar sobre o mar pessoas de boa intenção. A terceira também tinha um plano. Mesmo que passasse os anos, ela queria servir alguém de muito valor. E assim o tempo passou. E quando a hora delas chegou, não demorou muito, os cortadores de árvores, dos planos delas, eles não sabiam. Mas, de certa forma, os planos dessas árvores, eles atendiam, né? E cortaram as 3. A primeira, por sua vez. Por isso ela queria o tempo inteiro, né? Pois isso ela sempre queria o tempo inteiro. E essa árvore se transformou num madeiro que confeccionaram a cruz que crucificou Jesus. O Filho de Deus que foi chamado Rei dos Judeus. A segunda árvore serviu para fazerem uma barca, onde Jesus, o nosso Salvador, dormia naquela noite fria, junto dos seus apóstolos. Os discípulos ficaram com medo por causa de uma tempestade, e Jesus, por ele, foi acordado. Jesus, com sua autoridade, acalmou a tempestade e deles chamou a atenção, dizendo: vocês são homens de pouca fé. Não tenham temeridade, agora já passou a tempestade. A terceira árvore contribuiu sobre o plano de Deus em nossa salvação, pois dela foi feita a cocheira em que a Santa Virgem Maria, naquela noite muito fria, deu à luz a Jesus, o Filho de Deus. Então vejam bem, as árvores queriam ser importantes e nas suas conversas, né? E acabaram sendo importantes, né? Porque a primeira serviu, foi o madeiro, né? Onde foi feito a cruz que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? E vejam que as 3 árvores realmente tiveram um grande valor. E em seus planos elas foram atendidas, né? E de certa forma reconhecidas, porque serviram pessoas muito importantes. Jesus Cristo foi crucificado no madeiro
onde os carpinteiros fizeram sua cruz, utilizando a primeira árvore. A segunda foi feita a barca em que servia Jesus, em que Jesus estava junto com seus apóstolos, e na hora em que ele dormia. A segunda foi feita a manjedoura, onde a Virgem Maria, naquela noite muito fria, deu à luz a Jesus, que em todos os segundos nós chamamos, o Salvador do mundo. Vamos todos nós viver em oração e servir a Jesus, igual às árvores, como cruz, manjedoura e embarcação. Não vamos ser homens de pouca fé, igual a Tomé, que disse: eu só acredito se eu ver. Ora, para nós é só em Jesus crer e acreditar sem ver. Então vejam, meus amigos, as árvores foram atendidas em seus planos, E foram muito importantes na vida de Jesus, Porque elas foram atendidas em seus sonhos, Isto aqui é só uma lenda, Uma lenda sobre as 3 árvores, mas que não deixa de ser importante. Eu acho que a gente pode refletir bastante sobre esse assunto, não é verdade? Então é isso aí, meus amigos. A minha mensagem de hoje sobre as 3 árvores. Certo, meus amigos? Vou continuar no meu trabalho, tudo na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. Até uma outra oportunidade e boa noite a todos.